Retornando então, pessoal, essa é a nossa segunda parte da aula do dia 15 de dezembro de 2021. E agora nós vamos falar sobre dados geográficos. Então, muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Se não souber isso aqui, não sabe mais nada lá para frente. Tá? Então, é muito importante anotar cada informação aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, veja bem, pessoal, anota isso aqui, nunca mais esquece. Ó, dados geográficos. Nós temos principalmente três tipos de dados geográficos. Três tipos de dados geográficos. Porque principalmente, eu não sei se daqui para frente vai existir alguma outra forma, mas é isso aqui, ó. Tá? São três. Tá? Dado vetorial, dado matricial, dado tabular. Tá bom? Eu vou falar de dois primeiros aqui, ó. Muito importantes. Dado vetorial e dado matricial, ou dado raster. Quando eu falar em dados raster, ou dados matriciais, imagine que são os mesmos tipos de dados. Tá? Então vamos lá, vamos começar falando primeiro dos dados vetoriais. Quando eu falo em dado vetorial, eu estou falando de um dado que ele possui como extensão o formato, né, shapefile, que é esse aqui .shp, ou DWG, que é aquele do AutoCAD, ou KML, que é aquele do software Google Earth. Tá? Então, quando eu falo em dado vetorial, eu estou falando desse, exemplificando basicamente isso aqui, ó, um shapefile, um arquivo do AutoCAD e um arquivo KML do Google Earth. Tá? Ah, professor, não entendi isso aqui, que é isso? .shp, .dwg, .kml. Beleza. Eu vou vir aqui e mostrar para vocês. Ó. Um exemplo de um KML. Ó. Vou entrar aqui no Google Earth. Google Earth Pro. Vou entrar aqui no Google Earth agora. Estou chegando aqui em Goiânia. Eu vou aqui no Shopping Passeio das Águas. Está aqui. Está aqui o Shopping Passeio das Águas. Beleza. Eu posso gerar, então, arquivos, né, baseado gerar arquivos do Google Earth. Arquivos vetoriais do Google Earth. Como? Então, por exemplo, eu tenho aqui a opção de marcador, tenho a opção de polígono, tenho a opção de caminho. Vamos fazer o primeiro aqui, o caminho. O caminho. Eu vou colocar aqui rio. Vou deixar aberto aqui e vou começar a clicar no rio que tem aqui do lado do shopping. Ó. Inclusive, não deveria ter esse shopping aqui, né? Mas, fazer o quê? Ó, vamos lá, estou clicando, ó, criando o caminho. Lembra que a gente clicou no botãozinho de caminho. O que ele está fazendo aqui? Ele está desenhando uma linha. Agora eu vou clicar no OK e pronto, foi desenhada uma linha. Olha só, está aqui, ó, rio. Se eu clicar com o botão direito e fazer isso aqui, ó, salvar lugar como, e vou jogar lá para minha... Aliás, vou fazer o seguinte. Eu vou jogar na área de trabalho. Aqui, ó, rio, olha só, tem a opção KMZ e tem a opção KML. Qual que é a diferença do KMZ para o KML? O KMZ é como se fosse um zipado, um compactado desse arquivo. O KML é como se fosse o arquivo mesmo. E ele de fato. Tá? Então, vou clicar aqui em salvar. Pronto. Olha, essa linha aqui, que a gente chamou de rio, ela foi salva como um KML. Tá aqui, ó. KML. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai abrir, olha só, mostrando exatamente o que a gente vetorizou aqui, ó. Tá bom? Esse é o formato de arquivo vetorial do Google Earth. Tá? Então, Google Earth, qualquer coisa que você for desenhar aqui, será gerado com uma extensão KML. Tá? Então, isso é um dado vetorial. Um exemplo de dado vetorial.
No AutoCAD, se eu fizesse o mesmo desenho aqui, ia ser gerado uma extensão com o final DWG. Se eu tivesse desenhando esse mesmo rio no QGIS ou no ArcGIS, a extensão seria SHP. Mas como eu desenhei dentro do Google Earth, a extensão foi KML. Então é por isso que a gente vê isso aqui, ó, KML. Onde que eu consigo abrir esse KML? Você consegue abrir ele no próprio Google Earth, óbvio, né, que foi lá que se elaborou. Você consegue abrir esse KML aqui de uma forma muito fácil também no QGIS. No ArcGIS é possível abrir sim, mas eu acho que tem que fazer alguma conversãozinha, não me recordo agora. Mas eu sei que no QGIS é muito simples, tá? Shapefile, né, você abre ele em qualquer software de SIG. Ele é chamado de formato universal. Você trabalha com ele em qualquer software de SIG. Tá? ArcGIS, QGIS, Envy, TerraView, Spring. Abre em qualquer software de SIG. O KM, agora, dentro do Google Earth, você não abre shapefile. Tá? Então, você tem que converter para KML para você querer abrir algum shapefile no Google Earth. Tá? E dentro do software de SIG, QGIS ou ArcGIS, tem ferramentas para conversão de shapefile para KML, KML para shapefile. É a coisa que não precisa ficar preocupado. Bom, quando a gente fala em dado vetorial, é importante a gente saber isso aqui também. Ó. O que distingue um dado vetorial de um dado raster? É que o dado vetorial, você só vai ver ele em três formas. No formato de ponto, tá? Como que poderia ser um formato de ponto? Aqui um exemplo bem tosco e fácil. Ó. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar algum ponto bem específico aqui. Essa área aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Essa região aqui, ó. Solo exposto. Vou escrever aqui, ó. Solo exposto. Ok, tá aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, ó, botão direito no solo exposto. Salvar lugar como? Posso até jogar aqui para área de trabalho, ó. Solo exposto. Olha a extensão dele, KML, né? Tá aqui. Isso aqui ele vai ser aberto em qualquer outro software desse jeito aqui, ó, como um ponto, tá? Aqui tem esse marcadorzinho aqui, porque é a opção que a gente está configurado aqui no software, né? Ele tem esse marcadorzinho amarelo. Mas se você abrir isso aqui no QGIS ou no ArcGIS, você vai ver ele como um ponto. É isso aqui, ó. Então, ponto, a localização exata de um ponto. Por exemplo, solo exposto, uma coordenada geográfica que você pegou de uma área que estava tendo um descarte irregular de resíduos sólidos, tá? Isso é um exemplo de dado vetorial. Dado vetorial do tipo ponto, tá? De feição do tipo ponto. E do tipo linha, professor? Dá o exemplo. Esse que a gente acabou de ver, ó. A linha aqui, o rio que a gente vetorizou. Né? Isso aqui é o melhor exemplo. Ó. É uma linha. Tá? É um dado vetorial. O que pode ser? Pode ser também uma estrada, pode ser uma rede de drenagem, como essa que a gente fez, pode ser curvas de nível e etc. E do tipo polígono? Como que seria um polígono aqui no Google Earth? Olha esse botãozinho aqui, adicionar polígono. Então, eu vou desenhar agora a área aqui do Shopping Passeio das Águas. Eu vou desenhar de uma forma bem rápida aqui, ó, todo mundo vê. Vou pegar a parte externa aqui, né? Isso lá, olha lá, né? Então, vou escrever aqui, ó, passeio. Pronto, isso aqui é um polígono, ó. Olha só, ele fechou todos os vértices. É um polígono. Então, quando eu vejo alguma feição que ela possui esse formato de polígono, de linha ou de ponto, isso é um dado vetorial. Então, grava isso na cabeça e nunca mais esquece. Isso é um dado vetorial. Se tem um formato de ponto, linha, polígono, é um dado vetorial. E se mais ainda, se você vê que quando você salva ele,
ele tem essa extensão KML, Shapefile ou DWG, é mais ainda um arquivo vetorial. Então, não tem como errar. Tá? Isso são exemplos claros de dados vetoriais. Tá? Ah, professor, e agora? O que pode ser um exemplo de polígono? Olha só o exemplo aqui, né? Lagoa, pivô, bacia hidrográfica, um talhão de alguma área de produtividade, né, de produção, de algum cultivo, né? E um dado raster? O que é um dado raster? O dado raster, um dado matricial, ele tem como formato .tif, .geotif, .jpeg, tá? São exemplos aí nesses formatos, tá? De dados raster. Então, por exemplo, se eu pegar o meu celular aqui e tirar uma foto, e a gente salvar essa foto, a gente vai ver lá que a extensão vai estar lá, .jpeg, tá? Normal. E isso é um dado matricial. E essa imagem dessa fotografia que você tirou, se você obter coordenadas geográficas, você pode até levar isso para um software de geoprocessamento, tá? E esse formato .tif, geotif, isso aqui, pessoal, ele é mais comum para imagens de satélite, tá? E é o mais utilizado em geoprocessamento, processamento remoto, né? Então, por exemplo, quando a gente baixa uma imagem de satélite, né, tem um satélite da NASA, o Landsat, que mostra nessa combinação de cores aqui, né, a distribuição do uso e cobertura do solo, mostrando que onde está mais verdinho são áreas de vegetação, onde são áreas mais róseas podem ser pastagem, podem ser agricultura. Dependendo da cor, se for muito escura, pode ser uma queimada. Se for uma cor mais para o tom de um azul mais escuro, pode ser área de corpos hídricos, né, massas d'água. Então, quando a gente obtém dados, né, de imagens de satélite, muitas das vezes elas vêm nesse formato GeoTIFF ou TIFF. Às vezes é TIFF só com um F, às vezes é TIFF com dois Fs. Tá? São exemplos também. Imagens de relevo, tá? Como por exemplo, imagem do SRTM, o projeto SRTM, que é um projeto que mapeou a superfície da Terra, né? Então toda a superfície da Terra ela foi mapeada, tá? E que cada pixel ali possui um valor de altitude, tá? Um grande exemplo de diferença de dado vetorial para raster, para você ver no visual, está relacionado a essa questão dos pixels também, tá? Porque no dado raster, você vê informação na forma de pixel, um combinado de pixels, um conjunto de pixels. Esse estado de Goiás e esse recorte dessa figura que vocês estão vendo aqui é um conjunto de pixels. Cada pixel tem uma informação. As informações são guardadas dentro de cada pixel, tá? E no caso de dados vetoriais, as informações são gravadas dentro do ponto, da linha ou do polígono. Tá? Então é isso. Na dado vetorial, você vai ver ponto, linha e polígono. Dado raster, você vai ver ali, quando você aproxima lá no máximo, você só vai ver pixels. E as informações estarão dentro daqueles pixels. Tá? Então, para frisar aqui, ó, exercíciozinho rápido. Quais arquivos vetoriais tenho nesse mapa? E raster. Então, olha só. Aqui nós temos 3 dados vetoriais e temos um arquivo raster. Os dados vetoriais são o arquivo o dado de linhas, que é o dado de curvas de nível. A gente tem aqui os pontos cotados, que apresentam as altitudes desses pontos aqui. Então, arquivo vetorial do tipo ponto. Esse tem em preto aqui falando 870, 871, 874. E temos também um outro dado vetorial, também do tipo linha, apresentando o curso hídrico. Ó. Ok? E dado raster? O raster que a gente tem é a imagem dessa bacia hidrográfica que vocês estão vendo aqui em escala de cinza, olha só.
O que eu bato o olho aqui e falo que isso aqui que é uma imagem? Primeiro, ela tem esse tom degradê, né? Então um vetor, né? Dificilmente ele vai ter esse tom degradê aqui variando de cor, tá? Porque ou ele vai ser de uma cor só, o polígono mesmo, aquela feição ali, é uma cor única, não vai ter esse degradê, tá? E outra coisa, eu consigo ver o cerradinho dos pixels aqui do lado, ó. Olha só o cerradinho dos pixels nas bordas dessa imagem, tá? É isso, ele é formado por um conjunto de pixels. Cada pixel aqui possui um valor de altitude, tá? Essa aqui é uma imagem de altitude, que está me falando o seguinte: quanto mais escuros forem os pixels, mais baixo é o relevo. Quanto mais claro forem os pixels, ou mais próximo aqui do branco, mais alto é o relevo, tá? Vamos lá, isso aqui é vetor ou raster? Isso aqui é um dado raster, tá? Quando eu bato o olho, o que eu estou vendo aqui que é um dado raster? Lembra que eu falei dessa questão do degradê, das cores, né? Olha só, aqui eu estou conseguindo ver um rio, tá? Eu consigo ver aqui áreas de floresta plantada. Por que que eu sei que é uma floresta plantada? Por exemplo, eucalipto. Porque está muito bem delineado. Olha só, os talhões aqui, né? Bem retangulares, né? Olha que parece que a altura dessa vegetação é basicamente a mesma, coisa perfeitinha, né? Uniforme, não é mesmo? Olha só as áreas agrícolas, que esse tom rosa bem forte, né? São áreas em que está sendo produzido, né? O solo está exposto, nesse momento, alguma cultura. Os pivôs, né? Com essa cor bem característica. E aqui a gente tem as áreas que ainda não foram antropizadas, que vocês estão vendo. Olha só, que são bastante heterogêneas, né? Bom, quem conhece essa imagem aqui? Essa aqui é uma imagem de Goiânia. Vou mudar minha câmera aqui, colocar aqui embaixo. Olha só, essa aqui é a imagem de Goiânia, tá? É uma imagem de 2006 do QuickBird. Acho que é o QuickBird. Aqui é a Marginal Botafogo. Aqui a gente tem o Parque Mutirama, que é a Avenida Araguaia, né? O Parque Mutirama tá aqui. Aqui tem os brinquedinhos aqui. Aqui tem ali o antigo Cefet, né? Que hoje é o IFG, se não me engano. Bom, a partir de uma imagem dessa, o que é possível obter? Uma imagem dessa aqui é um raster. O que é possível ter de dado vetorial? Então, eu posso ter, por exemplo, um dado de corpos hídricos. Então, olha só, tem uma massa d'água e um curso d'água. A partir de um dado como esse, eu posso ter todos os meio-fios, tá? Todo meio-fio aqui, ó. Tudo que é meio-fio está aqui, ó. Tudo desenhado. Eu posso ter também as quadras, tá? Que já estão aqui no formato de polígono. Posso ter também os lotes, também no formato de polígono, um vetor do tipo polígono. Posso ter também agora as ruas. Olha só. Então, tudo isso, pessoal, eu posso obter a partir de uma imagem de satélite. E isso é muito importante para a gente gerar é, várias análises espaciais para auxiliar na gestão do município. Bom, quando a gente falou ali de dados vetoriais, vocês se recordam que eu mencionei muito sobre o Shapefile e falei que era um formato universal que abria em qualquer software de SIG, né? Então, olha só, o, o Shapefile, né? Ele não é composto sozinho de um único arquivo como o KML. Essa seria assim
desvantagem, vamos dizer assim, do Shapefile em relação ao KML. Por quê? Porque o KML, aquele arquivo KML, ponto final. As informações estão ali, tá? Naquela extensãozinha que vocês viram lá na minha área de trabalho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá aqui, ó, Rio, tá aqui, ó. O desenho dele tá aqui, ó. Agora, o que que acontece? Aqui no caso do Shapefile, ele não vai vir somente o Shapefile. Ele vai vir com um conjunto de outras extensões. E aí que está o X da questão. Porque olha só, além do Shapefile, ele vai vir com a extensão .dbf, .shx e .prj. Isso que é muito importante. Então anota isso aqui, pessoal, não esqueçam, tá? Então vamos lá. O que é o Shapefile então? Já que você falou que ele não vem sozinho. O Shapefile ele é só o desenho e ponto final. Então, por exemplo, eu poderia ter desenhado aquele rio lá próximo do Shopping Passeio das Águas no QGIS, tá? E quando eu salvasse aquele rio, ele ia vir com a extensão .shp, dbf, shx e prj. E o que significa o SHP? O SHP, o Shapefile, ele é o que contém o desenho do rio lá. É ele. O DBF é a extensão que vai armazenar os atributos daquele rio. Tá? Por exemplo, eu poderia colocar como atributo daquele rio que eu desenhei, se eu estivesse fazendo um QGIS ou no ArcGIS, eu poderia colocar informações como o nome do rio, extensão do rio, por onde esse rio está cortando no município, na cidade, no bairro. Eu poderia colocar informações sobre o grau de qualidade daquela água e inserir qualquer outra informação de texto, de número que eu quisesse. Tá? Todas essas informações estariam armazenadas dentro desse DBF. E aí, além do DBF, a gente tem o SHX, né, que ele auxilia o arquivo Shapefile. E temos, e a gente não pode esquecer, eu coloquei até em vermelho aqui, a extensão .prj. O que é a extensão .prj? Vocês lembram lá em cartografia, quando a gente fala lá de sistemas de coordenadas, coordenadas geográficas, coordenadas projetadas, né? Que a gente tinha o Sirgas 2000, que é o datum vigente no Brasil. Então, todo dado que a gente for gerar hoje no Brasil, ele tem que possuir como coordenada geográfica, deve estar configurado como coordenada geográfica para Sirgas 2000, né? Então, a gente viu que além do Sirgas 2000, a gente tem o WGS84, que é o dado internacional. A gente tinha o SAD 69, que era aquele dado antigo, né, anterior ao Sirgas 2000. Tá? Então, é dentro desse PRJ aí que vai ficar armazenada essa informação de coordenada geográfica. E se você perder isso aqui, se apagar, ele vai ficar com projeção indefinida. Aí você tem que reprojetar, às vezes isso dá um trabalho danado, tá? Dependendo do software, etc. Então, lembre-se o seguinte, toda vez que baixar algum dado, algum shapefile, esse dado ele tem que ficar tudo dentro de uma mesma pastinha. Olha só esse exemplo aqui embaixo, né? Um dado de shapefile de drenagens. Olha só, drenagens. Quando eu baixo esse dado de drenagem e faço descompacto esse dado, ele vem aqui com, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Vem com 5 extensões. O ponto .dbf, PRJ, QPJ, SHP e SHX. Tá? Então, aqui em drenagens, eu sei que o DBF vai ser o arquivo que vai falar o nome dos rios, né? Eu imagino que seja isso, o estado onde esse rio corta, etc. Eu sei que esse PRJ vai estar falando sobre qual que é a coordenada geográfica que esse dado foi elaborado. O QPJ não me recordo agora o que significa. O SHP é o arquivo que contém o desenho dos rios propriamente dito, ou seja, o desenho dos rios mesmo, a geometria. Tá? O SHX é o Shapefile Index.
O KML, né, que pode vir como KMZ, como vocês viram também lá no QGIS, ele também é um exemplo de dado geográfico vetorial, né? Bom, e dados no formato raster? Olha só, a gente falou do JPEG, e o JPEG, né, ele vem com essa extensão .jpeg, e quando ele contém informação de sistema de coordenadas geográficas, ele vai vir junto com a extensão .jpw, tá? E no caso do TIFF, como que é? O TIFF ele vai vir com, além do TIFF, ele vai vir aqui principalmente com o .tfw, que menciona a coordenada geográfica desse dado, tá? Sempre vem assim, às vezes não, às vezes vem só como TIFF mesmo e ele já possui a coordenada geográfica dele ali já dentro desse dado aí, dentro do TIFF, tá? E, e aí o TIFF a gente encontra ele muito fácil porque ele vai vir com um símbolo de uma figurinha, tá? Bom, e o que é importante a gente saber tudo isso, né? Dessas extensões. Porque quando a gente vai abrir em algum software de geoprocessamento, o arquivo que a gente vai clicar para importar para o software, para abrir dentro do software de SIG, por exemplo, o QGIS, o ArcGIS, você tem que clicar no arquivo, por exemplo, o .jpeg, o .tif, ou .shp, se for um shapefile, ou um .kml, né, se for um KML. Tá? E isso é importante saber, porque às vezes a pessoa ela vai trabalhar aqui abrir um dado de drenagem, tá? Lá dentro do ArcGIS ou do QGIS. Isso ocorre muito no QGIS, tá? Porque o ArcGIS ele já é um pouquinho mais inteligente, ele deixa disponível somente o arquivo que contém a geometria lá para você clicar, só tem ele. Agora no QGIS não, no QGIS se você quiser abrir um shapefile de drenagem, como esse que vocês estão vendo aqui, ele vai apresentar essas 5 extensões aqui, ó. E a pessoa fica, nossa, e agora? Qual que eu abro? E aí? Você vai abrir aquela que contém a geometria. Então, nesse caso, é o SHP. Tá? Então, sempre, e anota isso, nunca mais esqueça. Se você estiver trabalhando no QGIS principalmente, mas qualquer outro software aí, o arquivo que você vai clicar para importar para o software, para você ver o desenho, né, daquele shapefile, você fazer as suas análises, se for um shapefile, tem que ser, você vai clicar nesse que possui extensão .shp, tá? Às vezes meu computador não mostra essa extensão, tal. Como é que faz? Olha o tamanho do arquivo. Geralmente o SHP ele é o arquivo mais pesado. É o que vai ter maior quantidade de kbyte, de megabyte, né, de gigabyte que tiver aqui, dentre todas essas outras opções aqui, ó, essas outras extensões. Tá bom? Aqui é só um outro exemplo de arquivo raster, tá? Ou imagem, né? Bom, qual que é o terceiro dado, né, professor? No início da aula você disse que tinha 3 dados importantes, né? Arquivo vetorial, arquivo raster e tabular. O terceiro seria esse tabular, né? Os dados tabulares são relacionados aos dados gráficos e têm como função descrever mais detalhadamente os elementos geográficos. O formato tabular é simplesmente a informação apresentada na forma de uma tabela, com linhas e colunas. Um grande exemplo disso, uma planilha do Excel é o melhor exemplo disso. Ó. Você tem a planilha do Excel que possui, cada linha possui coordenada geográfica ou possui um código do IBGE, chamado geocódigo, você consegue transformar essa planilha em um dado vetorial. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma planilha que está falando que o dado é do tipo ponto, tem o nome de vários municípios goianos, com o nome da mesorregião, o nome da microrregião, a sigla do estado e o código do IBGE. Então, eu posso associar essa planilha do Excel com um shapefile que também possui esses códigos do IBGE. Por exemplo, shapefile de municípios. O shapefile de municípios possui esses códigos do IBGE.
A gente pode unir isso aqui, essa tabela, com esse shapefile. E aí pega toda essa parte inteligente desse dado aí do Excel, dessa tabela aí, e coloca dentro do shapefile. Isso vai ficar armazenado onde? Quem que adivinha? Qual daquelas extensões que vai ficar armazenado todas essas informações? Dentre essas 5 aqui, qual? Vai ser a DBF. Ok? Ótimo. Então anota tudo isso aí, pessoal. Esse aqui é o princípio de tudo. Se errar isso aqui, né? Se já começar trabalhando em geoprocessamento, errando isso aqui, já vai ter muita dificuldade para o restante da disciplina. Tá? Ó, vamos lá, vamos ver aqui uma diferença aqui no visual de dado vetorial e dado raster. Olha só que simples. Dado vetorial, você vai ver na forma de ponto, como a gente está vendo aqui, linha e polígono. Olha como que ficaria isso aqui no formato raster. Cada pontinho seria um pixel. Como que seria o caso de linhas? Um conjunto de pixels aqui formando algo linear, né? Olha lá. E a área aqui, ó, tendo um formato geométrico aqui, ó, né? Mas tudo na forma de pixel, tá? Outro exemplo aqui, né? Olha só. Vetor, raster. Vetor, olha só as linhas, né? Com contorno bonitinho, né? Agora, olha só aqui no caso de raster. Tudo no formato de pixel. Olha só aqui no vetor. E agora, formato raster ou matricial. Professor, dá para fazer essa conversão? Dá, tá? É muito simples, é só você pedir lá para converter de vetor para raster ou raster para vetor. Qual que é o problema? Você vai perder algumas informações. Então tem que ter muito cuidado quando faz essas conversões aí. Bom, agora vamos lá. Dicas essenciais para trabalhar um software gerenciador de sistema de informação geográfica. Tem que anotar isso aqui e nunca mais esquecer, porque senão, ó, dica de amigo, toma birra e nunca mais vai querer trabalhar com software de geoprocessamento. Vai dar aquele medo, vai ficar até com receio de abrir, vai xingar, vai falar, ah, o software não gosta de mim, eu não gosto dele, e eu sei como que vira. Então vamos lá. Primeira dica, né? Sempre descompactar os arquivos, tá? Muita gente, o que que acontece? Vai lá, faz o download do dado, né, o dado de drenagem. Faz o download dele e esquece de descompactar. E aí vai abrir esse dado que não está descompactado dentro do ArcGIS ou do QGIS e não acha. Porque se não descompactou, o software não vai achar o SHP, o DBF, o PRJ, o SHX, não vai achar. Está compactado lá, .zip. E o software não abre .zip. Tá? Então o que acontece? Tem que descompactar. Tá? Então já chega, já descompacta. E eu vou descompactar onde? Você vai criar sempre uma pastinha, tá? Que vai ser o seu diretório. Eu costumo fazer o seguinte. Ó, no meu computador eu tenho aqui, ó, Drive C e Drive D. O Drive C eu uso para coisas relacionadas ao sistema operacional, etc. Algumas coisas eu até jogo aqui, de dado que eu gero. Mas no geral eu prefiro deixar aqui dentro do Drive D. E dentro do Drive D eu crio uma pasta, por exemplo, eu crio uma pastinha com o nome de geoprocessamento. E aí eu crio uma outra pastinha com o nome shapefiles ou dados vetoriais. Vou escrever aqui, dados vetoriais. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Então entra dentro do computador de vocês, ó, meu computador, Drive D, cria uma pastinha chamada geoprocessamento, cria uma outra pasta chamada dados vetoriais e cria uma outra pasta chamada dados raster ou dados matriciais, tá bom? E aí
eu vou colocando os dados que eu faço download dentro de cada uma dessas pastas aqui. E vou formando um banco de dados, para não ser necessário ficar baixando toda vez, né? E quando eu faço o download, eu vou lá e descompacto. Vamos ver um exemplo disso agora, na prática? Ah, não, deixa eu continuar falando aqui as outras dicas, e depois a gente continua. Então vamos lá. Olha só. Esse aqui é um exemplo de descompactando o arquivo, depois que fez o download, né? É simples, clica com o botão direito e clica em extrair para. Ó, extrair para municípios 2017. A gente vai ver isso aqui na prática, eu vou fazer com vocês. Tá? Cadê as outras dicas? Aqui. Bom, utilize nomes curtos e evite espaços, sempre, principalmente se você for trabalhar com ArcGIS. ArcGIS ele é muito enjoado nessa questão de nome, tá? Se você colocar um nome longo, você pode esquecer, não vai abrir, tá? Ou às vezes, se for gerar algum dado com um nome muito longo, ele não deixa você gerar, tá? Então ele limita às vezes em 13 caracteres, principalmente quando é dado raster, tá? Então sempre utilize nomes curtos, tá? E evite dar espaço. Ah, você quer dar um espaço? Coloca um underline, tá? Por exemplo, uma dica de nomenclatura também. Por exemplo, se eu quero trabalhar com dado de municípios, às vezes você pode colocar aqui, ó, MUN, para entender que é municípios, underline, o ano que aquele dado foi produzido. O sistema de projeção dele é muito importante isso aqui. Então, por exemplo, Sirgas, e se ele for UTM, coloca lá o UTM, tá? Para você saber que é um dado de um chefado de municípios, que ele já está em Sirgas, mas que Sirgas é um Sirgas coordenado geográfico ou projetado? Aí você coloca lá, se for projetado, coloca o TM. Se for coordenada geográfica, deixa siglas normal. Ou coloca geog, né, de geográfico. Tá? Bom, essa dica foi que eu dei para vocês, né? Crie uma pasta, né, um diretório para salvar os dados do seu projeto atual. Sugestões para a organização dos dados. Categorias, projetos, né? Crie pastas, exagere. Aqui realmente, pessoal, não precisa ter medo. Exagere na questão de ser muito organizado com a criação dos dados. Porque vocês sabem, né? Eu acredito que vocês já tenham trabalhado com esses dados. Quando a gente gera algum tipo de dado, sempre é gerado. Aqui vocês viram aqui atrás mesmo, né? Quando a gente. Cada dado, se for um shapefile, olha só, é gerado pelo menos uns 4 ou 5 extensões. Você imagina isso no final do dia, você gerando um dado, errando, erra, erra. E aí chega no final do dia, o mesmo da de drenagem, você tem lá drenagem 1, drenagem 2. Depois drenagem final 1, drenagem final 2. Depois drenagem final, final. Final 3. Eu fazia isso, por isso que eu estou falando. Então tem que ter muita organização, tá? Para não ocorrer isso aí. Porque a partir do momento que você errou um daquele drenagem final lá, que não é o final, você vai simplesmente na pasta lá e apaga ele. Para você não confundir com outro dado que foi gerado corretamente. E outra coisa, ó, isso aqui, ó, nunca acentua nada, não coloca nada de acentuação, caractere, nada. Então, se é cedilha, acento circunflexo, agudo, ou qualquer outro caractere desses de jogo da velha, exclamação, esquece, não usa, tá? Não usa, porque não vai ser lido, tá? Por nenhum software, nem QGIS, nem ArcGIS. E não arquiva nem o nome do dado e nem as pastas. Às vezes o que acontece? Às vezes é a pasta que a pessoa gerou que tinha alguma acentuação que estava dando problema, dados geográficos. Isso aqui dá muito erro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tinha gente que nunca sabia qual que é o problema. Tinha escrito isso aqui, ó, dados geográficos. Esse acento aqui, ele, nossa, condenou tudo e a pessoa ficava doidinha.
esquentava a cabeça, não aguentava mais. Qual que era o erro, né? Era isso aqui, ó, o acento. E depois era só tirar isso aqui e acabou. Conseguiu gerar os dados, fazer recortar o dado, fazer buffer, né? Gerar pp, etc. Tudo, depois deu tudo certo. Mas o erro era isso aqui, ó. Por isso que é importante a gente passar essas dicas aqui de amigão mesmo, para não ter estresse com geoprocessamento, não ter medo, tá? Ok. Vamos lá para a gente finalizar essa segunda parte da aula aqui, tá? Com base de dados, fontes e download. Eu selecionei, pessoal, alguns sites aqui, lógico que existem vários outros, como exemplo, de onde a gente pode baixar dado. Dado raster, eu tenho dois grandes exemplos aqui. O Earth Explorer, esse aqui é bem legal, é um site da NASA, que você pode baixar dados bastante atualizados. Só que você precisa ter um cadastro, tá? Você tem que ter uma conta. E aqui é bem chatinho mesmo, né? Porque americanos vocês já viram, né? É a mania deles de perseguição, de segurança, né? Eles estão certos, né? Mas às vezes chega a ser exagerado. Deixa eu entrar aqui com o Google Chrome, porque é mais fácil. É porque eu já estou logado aqui, eu não lembro mais a minha senha. Inclusive eu usava a senha de uma amiga minha que logou aqui. Ah não, é a minha mesmo dessa vez. Seguindo. Pronto. Você vai entrar aqui no Earth Explorer, tá? Ah, professor, não sei inglês, é difícil de entender e tal. Joga no Google, né? Criar conta no Earth Explorer. Tem YouTube que ensina isso aqui, tá? Então é só jogar lá no YouTube. Criar conta no Earth Explorer. Baixar imagem do Earth Explorer. Tem tutorial que explica passo a passo fazer esse login, tá? Por exemplo, eu quero procurar uma imagem de relevo aqui de Goiânia. Então tem que vir aqui nesse catálogo, nesse painel à esquerda, tá? Vou até aqui abaixo agora. E vou procurar aqui Digital Maps, Digital Elevation, ó. Então tem aqui esse Gtopo 30 e tem o famoso SRTM, tá? Então eu posso selecionar o SRTM, eu vou aqui para critérios adicionais. Datasets, deixa eu ver aqui. Bom, mudou o site aqui um pouquinho, viu? Datasets. Eu selecionei aqui o satélite que eu quero ver. Agora eu preciso de colocar as informações. Ah, não. Eu estou vacilando aqui, ó. Não, primeiro é o seguinte. Primeiro você determina a sua área de estudo, tá? Então, por exemplo, eu gosto de vir aqui, ó. Você tem várias informações. Você pode colocar uma coordenada, pode usar algum local. Vocês viram aqui, né? O raio que caiu. Enfim, aqui eu vou clicar aqui em Use Map. Eu vou apagar as setinhas aqui. E vou selecionar aqui, ó. Vou dar um clique e fecho aqui um polígono em volta do município. E agora sim, eu clico, ó, Datasets, seleciono o meu satélite, o SRTM, e clico em Results. Ele vai buscar as imagens que ele tem disponível para onde esse polígono meu tocar. Então, quando eu clico no pezinho aqui, ó, ele vai mostrar a figura. E quando eu clico na imagem, ele vai mostrar uma prévia da imagem. Tá vendo?
Então, olha só, então vai ser necessário baixar essa outra imagem, caso eu queira exatamente esse polígono do jeito que está aqui, ó. Tá bom? Aí, para fazer o download, é só clicar no disquetezinho, ó, Download Options. E já fala aqui o tamanho. Geralmente, pessoal, é o mais pesado. Vai ser... É o GeoTIFF, olha só o formato. Por isso que é importante a gente conhecer o formato, que a gente viu na nossa aula agora há pouco. Ó. A gente vai clicar nesse aqui, ó, GeoTIFF. Esse que vai abrir o dado para a gente trabalhar e gerar declividade a partir dessa imagem, gerar bacia hidrográfica, curva de nível, gerar rede de drenagem, tá? Então, vai fazer um download aí. Esse é o exemplo. Deixa eu ver aqui agora. Mas tá demorando, né? O catálogo do INPE também é a mesma ideia, tá? Agora sobre dados vetoriais. Dois ótimos sites. O site do Lapig, tá? Eu não sei se esse site está ativo ainda, porque a gente mudou a... Deixa eu escrever lá, Pig Maps. A gente mudou a página para ficar compatibilizada com o link lá da UFG. Então, se você digitar lá Pig Maps no Google, você acha aqui, ó. Então, a gente, quando clica aqui em camadas, veja só, a gente tem várias dicas, ó. Dicas não, várias opções sobre dados de água, de biodiversidade, dados geopolíticos. Tem que esperar carregar. Tem muito mais que isso, tá? Só que a gente fez uma atualização recentemente, tirou algumas informações. A informação sobre região. Então, a gente tem limites da Amazônia, do Brasil, do Mato Piba, tá? Tem séries temporais, tem vários outros dados que podem ser feitos download. Mas, por exemplo, para Goiás, o que a gente tem de bastante completo e com diversos temas, realmente é o CIEG, né? Eu acredito que todos vocês devem, a maioria de vocês devem conhecer. Para o estado de Goiás, tá? Vamos lá. Aqui no CIEG, a gente vai clicar em CIEG, SIG Shapefiles. Tá vendo que agora fica tudo, faz tudo sentido, né? Olha só, SIG Shapefiles. Então, por que esse nome Shapefile? Porque é aqui que eu vou baixar dados em Shapefile. Então, veja o tanto que é importante a gente ter essa parte teórica que a gente teve no início dessa aula, né? Então, veja só a gama de informações, pessoal. Áreas especiais, área prioritária para conservação, caverna, etc. Base cartográfica, até de 1 para 100 mil, com várias informações, como essas aqui que vocês estão vendo. Tem drenagem. Vamos baixar esse dado aqui, por exemplo, de... deixa eu ver aqui... de drenagem é muito pesado, por isso que eu não quero baixar. Vamos baixar o de... deixa eu ver aqui, um bem legal. Massa d'água. Ó, quero baixar um de massa d'água. Eu posso clicar aqui para ver onde tem essas massas d'água. Ele já encontrou. E eu clico aqui na setinha. Ele vai abrir essa janelinha que vai me dar informações sobre esse dado, que são muito importantes. E a gente tem que anotar isso aqui. Como, por exemplo, a escala desse dado. Então, anota a escala dele. Professor, por que eu vou anotar? Porque na hora que você for fazer o mapa, você tem que descrever essas informações. Principalmente sobre a fonte do dado. Tá? O datum também, né? Olha só, esse dado ele já está em siglas 2000, ou seja, eu não preciso fazer projeção. Ufa,
Já é um trabalho a menos para mim. Tá no formato shapefile, a fonte dele IBGE, então você tem que anotar isso aqui. Essa informação de base de dados é importante a gente conhecer. E outra informação importante é a gente anotar o ano que esse dado foi gerado, para você colocar lá no mapa. Qual que é a fonte desse dado de massas d'água? IBGE, 2017. O ano de geração dele. Tá? E para fazer o download, clica aqui, ó, clique em baixar. Ó, antigamente ele vinha aqui no fundo, né? Mudou esse Google Chrome. É o Google Chrome? Ah, não, esse aqui é o Microsoft Edge. Então, olha só, depois que fez o download, a gente clica aqui, abrir a... Acho que é melhor abrir a pasta, eu gosto de abrir a pasta. Aqui, ó, ele veio aqui para downloads no meu computador. Então, o que eu faço? Quando faz o download, né, eu vou lá no local onde fez o download, eu não clico duas vezes. Nunca, o pessoal nunca faz isso, porque tem gente que tem facilidade, aí é tudo bem. Agora, tem gente que faz o download e clica duas vezes, aí vem para essa janelinha aqui, que até eu fico confuso. Aí abre o negócio que você tem que pagar o WinRAR. Nossa senhora, olha lá, R$ 120, né? Deus me livre. Aí vem para esse trem aqui, nossa senhora, foge disso aqui, ó. Fez o download, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botãozinho direito aqui, tá? Aí mudou também o meu Windows, agora é o Windows 11, então mudou um pouquinho. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu cliquei em mostrar mais opções, aí vira igual era antes, ó. Clico no botão direito, aí eu venho aqui em recortar ou copiar. Eu vou copiar, aí eu vou lá, computador, Drive D, procuro a minha pastinha geoprocessamento, e eu sei que isso aqui é um dado vetorial. Tinha escrito errado, né? Vetoriais. Eu sei que ele é um dado vetorial. Ah, professor, como é que você sabe que ele é um dado vetorial? Aqui, ó, SHP, tá falando aqui, ó. É um SHP. E é uma drenagem, né? Clico com o botão direito aqui e colo. Ó, colar. Pronto. E agora, o que eu faço para descompactar? Olha só, faça desse jeito aqui, ó. Botão direito. E clique aqui, ó. Extrair para. Tá? Sempre extrair para. Ah, por que eu não clico no extrair aqui? Se você extrair aqui, ele vai vai jogar todas as extensões aqui, ó. O extrair para, ele cria uma pastinha antes. Ó, pronto. Você não precisa criar uma pasta para colocar os dados. Ele já cria uma pasta e os dados já ficam aqui. Olha só, para vocês verem que eu não estou mentindo. Quando eu falei lá no início da aula que o Shapefile ele acompanha essas principais opções aqui, ó. Extensões .prj, que armazena a projeção, .dbf, que armazena a tabela de atributos, e .shx, que é o Shapefile Index, que vai acompanhar o Shapefile aqui, que é o dado propriamente dito que contém a geometria das massas d'água nesse caso aqui. Ok? Beleza. Então aqui tem várias opções também aqui dentro do CIEG, ó. Biodiversidade, clima, onde tem estações de chuva, etc. Uso e cobertura do solo, onde tem ali agricultura, pastagem no estado. Informações de diagnóstico, educacionais, dados geológicos, geomorfológicos, recursos hídricos, solo, etc. Né? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Dados tabulares, né? Os dados do IBGE, tá? Deixa eu ver se aqui tem. Séries estatísticas do IBGE, o IPEA Data também é uma boa fonte para baixar dados tabulares, tá? Então tem que entrar aqui, verificar qual tipo de informação que você quer para você realizar o download desses dados. Aqui também é a mesma coisa, tá? Então tem que analisar bem, né? Selecionar o que você deseja e baixar esse dado no formato tabular. Ok.
que vem lá em acervo, etc. São dados muito pesados também, tá? Então tem que ir filtrando. Tem que ir filtrando e analisando lá, tá? Não vamos gastar tempo com isso aqui não. Mas dados tabulares são aqueles dados de Excel, etc., né, que vem em formato tabela que a gente abre dentro do software. Bom, aqui, pessoal, eu vou mandar esse material para vocês, mas tem esse dado aqui, que é um artigo científico, né, que foi gerado, inclusive, pelo Wallace, né, eu conheci ele. Ele foi um aluno da graduação de Geografia. Ele fez um levantamento, né, de dados, de fontes para download, sites para download, tá? Gerou até esse artigo aqui e tal, bem legalzinho, né? Vocês podem procurar também. Ah, tá, esse aqui é um tutorial, ó. Nem lembro que tinha esse dado aqui. Então, um tutorial para entrar no Earth Explorer. Ah, esse aqui é para baixar a imagem do satélite Landsat 8, tá? É porque foi lançado. Ok. Aqui já é para fazer o download no site do INPE. O site do INPE deu uma mudada também. Tá? Esse aqui ainda tem essa versão antiga, tá? Mas tem uma versão nova do site. Aqui é dentro do CIEG, tá? Esse aqui é o CIEG Mapas. É a mesma coisa, tá? Você entra aqui, faz o download dos dados. Ok. Aqui tem um pouquinho do site do LAPIG também. Bom, aqui são as aplicações do geoprocessamento, como eu havia falado no primeiro dia de aula, né? Aplicação na gestão urbana, no monitoramento veicular, em infraestrutura, na gestão ambiental, no agronegócio, tá? No planejamento estratégico de negócios também. Então, são vários exemplos aí de onde o geoprocessamento pode ser aplicado. Ok? Agora a gente vai fazer um exercíciozinho, tá? É bastante simples, eu vou acompanhar vocês. Eu vou parar essa gravação aqui agora, a gente retorna na parte 3 da aula e a parte final. Ok? Até mais, daqui a pouquinho.